Oi, pessoal. Infecções congênitas. Infecções perinatais são aquelas que são transmitidas da mãe para o feto. Elas podem atingir o feto pelas velocidades coriônicas, pela via hematógena ou por transfusões materno-fetais. Elas são infecções contraídas pelo concepto periparto ou até 3 semanas pós-natais, denominadas infecções perinatais. Elas podem acarretar em anomalias fetais ou até mesmo perda do feto. Essas doenças elas são causadas por protozoários, bactérias e vírus que podem levar à morte do feto, lesão de órgãos ou sequelas limitadas, dependendo do agente patogênico envolvido. Esse grupo de agentes teratogênicos eles são referidos como o grupo TORCH, onde eles abrangem o Toxoplasma gondii, parvovírus B19, sífilis, varicela, HIV, HBV, LCM. Dentro destes, o HBV ele não cruza a placenta, a não ser que haja algum tipo de rompimento ou dano na barreira materno-fetal, e aí, com isso, acarretando em sangramentos ou até mesmo aminocentese. Rubéola vírus, citomegalovírus e herpes vírus simples. Durante as gestações, elas podem causar alterações que podem ser incompatíveis com a vida ou então agravos como prematuridade, retardo de crescimento intrauterino, anomalias do desenvolvimento e malformações congênitas. Mesmo que o feto nasça normal, ele pode vir a apresentar sequelas posteriormente, então com isso é necessário que haja um acompanhamento pré-natal para evitar que futuros danos no desenvolvimento surjam. Normalmente, tanto mãe quanto feto são assintomáticos, mas quando são sintomáticos, os recém-neonatos eles costumam apresentar o mesmo quadro clínico dos adultos. Características. Então, é uma síndrome caracterizada por microcefalia, surdez, corioretinite, hepatoesplenomegalia e trombocitopenia. Também podem apresentar febre e anorexia, e o RN ele é considerado pequeno para a idade gestacional. Podem apresentar também icterícia, hepatoesplenomegalia, bem como dificuldade de audição, problemas oculares, retardo mental, autismo e morte. Na toxoplasmose, a toxoplasmose congênita ela é a principal causa de patologia fetal hoje em dia. Ela ocorre quando a mãe é contaminada pelo protozoário Toxoplasma gondii durante a gestação. Esse toxoplasma ele é um protozoário obrigatoriamente intracelular e que tem como principais mecanismos de transmissão a ingestão de alimentos contaminados com os cistos liberados nas fezes de felídeos, ou com cistos contendo bradizoítas e a transmissão congênita. A ingestão de oocistos, ela normalmente acontece através da água ou algum alimento contaminado, bem como o contato direto com as fezes de um felino. Às vezes as pessoas têm a horta e aí os gatos eles têm costume de evacuar nesses lugares e daí acontece bastante essa transmissão. A mulher ela adquire a infecção durante a gestação e, mais comumente na fase aguda, por via transplacentária, ela passa para o feto. Pode ocorrer a reativação da doença no organismo materno e, consequentemente, também resultar nessa transmissão vertical. Ocorre a rápida multiplicação dos taquizoítos, que resulta na liberação maciça de antígeno solúvel, que é o S-TAC. Então, ativa os receptores Toll-like, bem como antígenos e células dendríticas infectadas. Eles migram para os linfonodos e induzem a ativação policlonal dos linfócitos B. Assim, eles iniciam a produção de IgM específica antitoxoplasma, resultando na resposta humoral, com transição para a resposta adaptativa e para compartimento celular, onde o DNA do parasita ele é um potente ativador da TLR19, que determina a produção da interleucina 12, através das células dendríticas que estimulam as natural killers, que produzem interferon gama e citocinas que ativam macrófagos. Eles então induzem a proliferação de linfócitos T, CD4 e CD8, que aí o processo se retroalimenta. E aí, então, células efetoras também secretam interferon gama.
O diagnóstico ele se dá através da triagem sorológica sistemática para toxoplasma IgG e IgM, onde eles são realizados no início da gestação, de preferência já no primeiro trimestre, e em mulheres soronegativas eles são realizados com frequência até o final da gestação. No soro do recém-nascido, a presença de títulos elevados de IgG que aumentam ou permanecem positivos até 18 meses. São indicativos de toxoplasmose congênita, já que os que decrescem e tendem a se tornar negativos representam anticorpos maternos de transferência passiva. A produção de anticorpos específicos inicia-se por volta de 15 dias, podendo ir até 40, após a aquisição do parasita. Inicialmente, produzidas imunoglobulinas do tipo IgM e IgA, que são as de fase aguda, e entre 1 e 3 semanas, depois que esses anticorpos se tornam detectáveis, surgem também as imunoglobulinas de classe IgG. Nesses primeiros meses de infecção, os plasmócitos produzem moléculas de IgG que se ligam fracamente aos antígenos que se dirigem, e por isso são classificados como imunoglobulinas de baixa avidez. Quando ocorre a infecção crônica, tem uma maturação progressiva da resposta imune adaptativa, que resulta em a seleção de clones mais específicos de linfócitos B para células de memória, de maneira que as porções ligantes dos anticorpos fazem uma ligação mais forte aos epítopos e que propiciam uma maior estabilidade dos imunocomplexos. De 3 a 4 meses após essa infecção aguda, a IgG já se torna de alta avidez, que é preponderante e costuma permanecer positiva por toda a vida do indivíduo, embora possa reverter em alguns casos de imunodepressão grave. As metodologias para fazer essa sorologia elas são bem sensíveis, com uma sensibilidade de 90% a 100% e uma especificidade de 75% a 95%. É preciso ter cuidado com os resultados falso positivos para IgM, bem como a persistência de IgM positiva residual por meses ou até anos depois do término da fase aguda. Um resultado falso positivo para IgM ele pode acontecer por reatividade inespecífica de outros anticorpos presentes no soro. Então, recomenda-se que a análise sorológica de outra amostra seja colhida em 1 a 2 semanas depois da primeira, a fim de verificar se houve essa soroconversão em IgG para confirmar o diagnóstico. A confirmação dessa fase aguda ela deve ser feita por meio do teste de avidez de IgG, especialmente em indivíduos assintomáticos e naqueles cuja infecção aguda pode resultar na morbidade importante, como nos casos de imunossuprimidos e gestantes. Pode acontecer a toxoplasmose ocular, onde ocorre a uveíte posterior, que com transmissão vertical ou então ao longo da vida, e que pode ser diagnosticada com um exame oftalmológico. A toxocongênita, ela pode ocorrer por infecção primária, através de contaminação vertical, que pode gerar aborto, parto prematuro ou retardo no crescimento intrauterino. Então, quanto mais precoce for a contaminação, maior a gravidade, porque afeta todo o desenvolvimento da criança. Em indivíduos que já possuem uma deficiência na imunidade celular mediada por células T, pode ocorrer a reativação da infecção pelo toxoplasma, onde nessas circunstâncias se exterioriza clinicamente como por encefalite, miocardite ou doença disseminada, dependendo do tipo de imunossupressão do paciente. Essa deficiência da imunidade de células T, ela normalmente pode ser causada por tratamento com corticosteroides, drogas citotóxicas ou imunobiológicos, ou então em receptores de transplante de órgãos ou pacientes com imunodeficiência adquirida, no caso da AIDS. Principais problemas médicos se destaca o tratamento da corioretinite e o diagnóstico de doença na gravidez ou então no paciente imunodeprimido. 40% das gestantes transmitem a toxo para o feto. 17% de infecção aguda ocorre no primeiro trimestre, 25% no segundo trimestre e 65% no terceiro trimestre. A doença é mais grave quando o feto ele é infectado já no primeiro trimestre de gestação,
e geralmente ela é leve ou assintomática no feto durante o terceiro trimestre. Justamente porque o feto está em formação, então se durante o início que ele está precisando formar, ele já pega, as malformações elas tendem a ser muito mais severas, enquanto que no terceiro ele já tá praticamente formadinho, então o dano é menor. Então aqui tem um fluxograma de como a gente poderia interpretar a sorologia numa gestante. Então já na primeira consulta do pré-natal, se a mãe ela apresenta um IgG positivo e um IgM negativo, então ela já tem uma infecção pregressa e a gestante não é suscetível, então não é necessário estender essa investigação. Se tiver tanto IgG quanto IgM negativo, essa gestante ela é possível de ser contaminada pela toxo. Então, orientar sobre a alimentação e o contato com os gatos, e aí fazer essa sorologia mensal durante a gestação e até mesmo de 2 a 3 semanas após o parto. Se nesse caso ela apresentar uma IgM positiva ou negativa e uma IgG positiva ou negativa e uma IgM positiva, é possível que esteja havendo uma soroconversão e aí tentar determinar a avidez da IgG. E aí ser feito o controle por 2 semanas, e aí tem que avaliar o risco fetal justamente para não de acordo com a idade gestacional. Já se tiver, então, depois disso, um IgG positivo e um IgM negativo, é característico de uma conversão atípica, ou então transferência passiva. Então, determinar também essa avidez de IgG, e aí se tiver uma avidez baixa, avalia o risco fetal, e se ela tiver uma avidez alta, então já se avalia uma transferência passiva, ou então erro laboratorial. Se no início tiver uma IgG positiva e uma IgM negativa, já definir quando houve essa infecção e fazer a avidez de IgG. Tendo uma avidez baixa ou intermediária, então essa é uma infecção adquirida provavelmente nos últimos 3 meses e o controle é necessário em 2 semanas. Caso a avidez seja alta, então a infecção ela é adquirida há mais de 3 meses, também mantendo o controle em 2 semanas. Se os níveis de IgG se mantiverem estáveis, essa infecção adquirida há mais de 2 meses da primeira amostra e o risco fetal deve ser avaliado conforme a idade gestacional. Se estiver crescente, então foi adquirido em menos de 2 meses da primeira amostra e também deve ser avaliado a idade gestacional. Já a toxo adquirida durante a gestação, que é confirmada ou altamente provável, se faz o tratamento com espiramicina e o segmento ultrassonográfico mensal. Quando tiver uma idade gestacional menor de 33 sem o diagnóstico, é feito o diagnóstico fetal pré-natal com amniocentese, numa idade gestacional maior de 16 semanas. E se for positivo, então altera o tratamento para sulfadiazina e pirimetamina, ou se for negativo, então faz o diagnóstico do RN pós-natal e faz o acompanhamento, então, do tratamento devido. E se a idade gestacional for maior de 33 sem o diagnóstico, então se segue com o diagnóstico pós-natal da RN. O tratamento. Normalmente é feita uma combinação de pirimetamina e sulfadiazina, além do ácido folínico, para se evitar os danos adversos hematológicos, como anemia e leucopenia. Na fase aguda de um paciente imunocompetente, é assinalada apenas por linfadenopatia febril e o tratamento ele não é obrigatório, visto que o quadro costuma ter evolução benigna e ser autolimitado. Ele pode ser indicado, entretanto, se os sintomas forem exuberantes ou persistentes. E nesse caso, ele tem uma duração de 2 a 4 semanas. Na rubéola, ela é uma doença infecto-contagiosa que acomete crianças, adultos, com evolução benigna, destacando-se sua importância epidemiológica quando acomete gestantes pelo potencial teratogênico do vírus. Ele é causado pelo vírus da rubéola, que tem RNA envelopado. Ela é considerada uma variante do sarampo e da escarlatina. Ela é disseminada por gotículas respiratórias e pela via hematogênica. Ela possui uma habilidade de inibir o crescimento e a maturação celular, afetando diretamente a formação do feto. Ele possui tropismo
com afinidade pelos tecidos neurais. A porta de entrada desse vírus é a mucosa da nasofaringe. A viremia ela inicia-se a partir dos linfonodos locais e possui um período de incubação de 14 a 21 dias. A primeira semana após a exposição ela não apresenta sintomas, já a segunda pode-se notar uma adenomegalia occipital e retroauricular. Erupções cutâneas elas podem ocorrer na face, tronco e extremidades. Após o contágio, elas podem surgir de 1 a 2 dias após e é comum em 25 a 50% dos casos são assintomáticos. O risco para o feto é que quanto mais recente for a gestação, maior será o dano pela doença. Então aqui, do tempo gestacional, do primeiro ao segundo mês, pode ocorrer de 40% a 60%, e o comportamento fetal ele é de abortamento e defeitos múltiplos. No terceiro mês, de 40% a 35%, apresentando anomalia cardíaca e surdez. No quarto mês, de 10% tendo um defeito único. E no quinto mês, menos de 10% e ele apresenta surdez. Adultos e jovens, eles normalmente os mais acometidos são o sexo feminino e podem apresentar cefaleia, mal-estar, conjuntivite e febre, associados à adenomegalia. Já em crianças, eles apresentam o exantema, que é o primeiro sintoma, e então uma febre baixa e adenomegalia cervical, occipital, pré e retroauricular. Indivíduos vacinados não transmitem o vírus, então aqui já fica a importância da vacinação logo cedo, para evitar esse contágio. Complicações, elas são incomuns, mas elas podem ser observadas como artrite, que atinge em torno de 1/3 das mulheres jovens, comprometendo mais essas articulações falângicas, punhos e joelhos. Trombocitopenia acontece de 1 para 3 mil casos e é mais frequente em crianças. E encefalite de 1 para 6 mil casos, geralmente em período exantemático. As complicações da rubéola elas podem ocorrer por reação imune e pela ação local do próprio vírus. O diagnóstico ele é feito através da reação imunoenzimática, através de anticorpos IgG e IgM, reação de inibição de hemoglutinação para anticorpos IgG. Na infecção aguda tem presença de IgM ou então avidez de IgG, e persistência de IgM por um longo período de tempo. Na síndrome da rubéola congênita, o feto ele pode apresentar alterações cardíacas, ducto arterioso persistente, defeitos no septo interatrial ou interventricular, estenose da artéria pulmonar, crescimento intrauterino restrito, microcefalia e microoftalmia. O feto, então, de 0 a 12 semanas, ele tem 100% do risco do feto ser infectado congenitamente, causando anomalias severas. Podem acontecer abortos espontâneos em 20% dos casos. De 13 a 16 semanas de pré-concepção, pode acarretar em surdez e retinopatia em 15%. E depois das 16 semanas, ocorre um desenvolvimento normal, mas com um pequeno risco de surdez e retinopatia. A tríade clássica aqui, ela consiste em cataratas, defeitos cardíacos e surdez sensorineural, são mais comuns. Porém, também tem outras anomalias que podem acometer o feto. As temporárias, que são baixo peso ao nascer, hepatoesplenomegalia, púrpura trombocitopênica, lesões ósseas, meningoencefalite, hepatite, anemia hemolítica, pneumonia, linfadenopatia. As permanentes, surdez sensorineural, defeitos cardíacos como estenose pulmonar periférica, estenose valvular pulmonar, duto arterioso patente, defeito no septo ventricular, defeitos oculares como retinopatia, cataratas, microoftalmia, glaucoma e miopia severa, e outros defeitos como microcefalia, diabetes mellito, defeitos da tireoide e anormalidades dermatoglipídicas. E alterações no desenvolvimento,
Então, como a surdez, o retardo mental, diabetes e patologias na tireoide. Tem alguns exemplos, principalmente das manchinhas e da retinopatia. Triagem. Na triagem pré-natal, então, a gente testa a imunidade das gestantes. Mulheres não imunes, elas devem receber a vacina logo após o parto. Não vacinar durante a gestação. A vacina é altamente eficaz e pode ser isolada ou então tendo sarampo, cachumba e rubéola. Dá para fazer a tríplice. Na infecção aguda, a gente tem títulos crescentes de anticorpos, principalmente o IgG. Ocorre a presença de IgM anti-rubéola no teste de ELISA e IgM anti-rubéola no bebê através da infecção intrauterina. A triagem do sistema imunológico é feita através de hemólise radial simples, ELISA ou látex de aglutinação que podem ser usadas. 15 UI por ml é considerado o ponto de corte para essa imunidade. O isolamento do vírus no líquido amniótico por aminocentese e biópsia da placenta, ele é um procedimento de risco, mas ele pode ser utilizado a partir da 12ª semana para casos de confirmação diagnóstica. Os exames de imagem, como o ultrassom, ele pode auxiliar na detecção de alterações congênitas. O isolamento do vírus ele pode ser realizado até no 6º mês de vida. E entre esses métodos indiretos podem ser realizados a sorologia da mãe ou do RN, através de detecção seriada de IgG ou detecção de IgM. Os anticorpos do bebê. O método mais comum é a coleta de sangue para exames logo após o nascimento ou no momento da suspeita clínica. Fetos eles produzem IgG e IgM na síndrome da rubéola congênita. IgM em 100% dos casos até o 5º mês de idade, 60% dos casos dos 6 aos 12 meses, 40% dos 12 aos 18 meses e após os 18 meses já é mais raro. O IgG materno ele desaparece pelo 6º mês e se der positivo antes disso tem que coletar uma nova amostra até o 5º mês de vida. Não existe um tratamento específico, mas a profilaxia ela é utilizada a vacina isolada ou então combinada na tríplice viral. A primeira dose aos 12 meses de vida, a segunda aos 15. Se verificada a contaminação durante a gestação, a vacinação deve ser feita no pós-parto imediato. E a gestação é contraindicada para o uso de vacina da rubéola. O citomegalovírus, CMV, ele tem como agente etiológico o herpes vírus. A infecção primária ela é normalmente assintomática. É um vírus que se torna latente e é periodicamente reativado de células linfóides. Um dos mais comuns causadores de infecções congênitas e perinatais. Ele tem caráter endêmico e a sua prevalência é maior nos países em desenvolvimento. 1% de todos os recém-nascidos eles são acometidos pelo CMV. Ele tem um maior índice em fetos por CMV congênito do que por qualquer outra desordem teratogênica. A dificuldade nos serviços de saúde em insistir, aconselhar e realizar diagnóstico laboratorial dessas infecções aumenta. E o panorama ele é preocupante como causa de óbito fetal e prematuridade. Ele é o agente, então, mais frequente dessa infecção congênita, ele corresponde a 0,2 a 2,2% dos neonatos. As infecções primárias, elas ocorrem de 0,15 a 2% em gestantes soronegativas, com uma taxa de transmissão para o feto entre 40% e 50%. Na infecção recorrente, essa taxa fica entre 0,5% e 1%. E para as gestantes, as fontes mais frequentes de infecção são o contato sexual, urina ou saliva com infecção subclínica. Entre os RNs infectados, 90% são assintomáticos e dentre estes, 10 a 15% eles vão apresentar manifestações clínicas tardias, como surdez, deficiência intelectual e corioretinite. Nos sintomáticos, 90% poderão ter sequelas neurológicas graves.
A infecção congênita ela é transmitida via transplacentária e a perinatal pela exposição de secreções cérvico-vaginais durante o parto. Essa taxa de transmissão corresponde entre 30% e 50%. E pelo aleitamento materno, de 30% a 70% dos amamentados durante o primeiro mês. Para o diagnóstico, então, a gente tem o isolamento do CMV através da urina ou da saliva dos neonatos, ou então presença de IgM anti-CMV no soro a partir do 5º dia. No diagnóstico do recém-nascido, o isolamento do CMV na urina ou a outra amostra clínica até 3 semanas depois do nascimento. E na gestante, o padrão ouro que se usa é a análise do líquido amniótico até 6 a 7 semanas após o início da infecção materna e após 21 semanas de gestação, porque o vírus ele se torna detectável somente após 7 semanas de infecção fetal. Para avaliação da criança com infecção congênita pelo CMV, é feito o exame físico e avaliação do peso, estatura e perímetro cefálico em toda a consulta do paciente. A microcefalia no nascimento é um preditor mais específico do déficit cognitivo das crianças sintomáticas. Então, é usual fazer então, uma tomografia computadorizada do crânio e o perímetro encefálico normais implica num bom prognóstico cognitivo. A realização do hemograma, aminotransferase e bilirrubinas, ultrassom transfontanela, que é para verificar a calcificação periventricular ou parenquimatosa, ventriculomegalia, cistos, lesões cerebelares, vasculopatia lentico-estriada, e então correlaciona-se com a evolução desfavorável, perda de audição, deficiência intelectual, paralisia cerebral, convulsões e corioretinite. Na avaliação auditiva, são feitos testes de emissões otoacústicas ou então teste de potencial evocado auditivo de tronco encefálico a cada 3 a 6 meses, nos primeiros 3 anos de vida. Depois disso, então, é feita a avaliação anual por no mínimo os 18 anos. Fundoscopia, feito do nascimento aos 3, 6 e 12 meses. Imagem do sistema nervoso central e punção lombar. A ultrassom transfontanela normal não afasta essas alterações do sistema nervoso central. A alteração na TC no primeiro mês de vida é um importante preditor do comprometimento desse desenvolvimento neurológico. A avaliação do líquido cefalorraquidiano, então, ele aumenta o isolado da proteína e pode ser encontrado em até 50% dos casos. A avaliação do desenvolvimento psicomotor em todas as consultas. Visita regular ao dentista. Infecção por CMV está associada com hipoplasia e hipocalcificação do esmalte dentário. Na doença da inclusão cetomegálica, são algumas anormalidades são comuns, como microcefalia, retardo, epilepsia, calcificação periventricular. Nos olhos pode dar corioretinite, atrofia óptica, nos ouvidos surdez sensorineural. Fígado pode dar uma hepatosplenomegalia e icterícia, por causa da hepatite que pode desenvolver. Pulmão pode atacar, pode dar uma miocardite no coração, púrpura trombocitopênica, anemia hemolítica e algumas sequelas tardias em assintomáticos ao nascer, como defeitos na audição e inteligência reduzida. A conduta, então, esperada na infecção primária, em alguns países é considerada a possibilidade de encerrar a gestação, 40% de chance do feto estar infectado, 10% desse feto ser congenitamente infectado, seja sintomático ao nascimento ou então que desenvolva sequelas tardias, e em casos de infecção primária, há 4% de chance do bebê nascer com algum problema devido ao ICMV. A infecção recorrente, ela não tem, assim, encerramento da gestação recomendada, porque o risco de transmissão para o feto é muito menor. Então, é muito importante a triagem antinatal, justamente por esse cuidado com o soro negativo. Critérios para o tratamento. Crianças sintomáticas com infecção confirmada ou com acometimento do sistema nervoso central, como calcificações intracranianas, microcefalia, líquido
o líquor anormal, criança com inclusão citomegálica no nascimento, então com sepse viral também, ou crianças com CMV grave, que 30% deles podem evoluir para óbito no período neonatal. Acometimento de algum órgão-alvo, seja por hepatite, pulmão, coração, olhos, plaquetopenia refratária, imunodeficiência primária, no caso na combinada grave. Para tratamento e acompanhamento, então, Ganciclovir, esses são os mais usuais, assim. Para casos de neutropenia e plaquetopenia, reduzir a dose desse Ganciclovir pela metade. Hemograma, ureia, creatinina, as aminotransferases e bilirrubinas a cada 3 dias nas primeiras 2 semanas e a cada 7 dias depois que terminou o tratamento. Desculpa. O prognóstico, então, são 30% dessas crianças sintomáticas não poderão evoluir para óbito no período neonatal, 95% terão sequelas neurológicas, das assintomáticas 10 a 15 terão alterações tardias, e crianças assintomáticas com evolução neurológica normal até 1 ano de vida que não apresentam maior risco para desenvolver essas anormalidades tardias. Aqui, então, um percentual, foi feito um levantamento. Perda de audição, 58% em sintomáticas e 7,4% em assintomáticas. Corioretinite, 20% em sintomáticas, 2,5% em assintomáticas. Convulsão, 26% sintomáticas, 0,9% assintomáticas. Microcefalia, 37,5% nas sintomáticas e 1,8% em assintomáticas, e paresia ou paralisia em 12,5% nas sintomáticas, sem incidência nas assintomáticas. Então, quais são as orientações que são dadas a essas gestantes para redução do risco da exposição ao CMV? Lavar as mãos com água e sabão, especialmente se for trocar fralda, alimentar crianças, manipular brinquedos. Não compartilhar utensílios como talheres, pratos, copos, toalhas e escovas de dente. Evitar contato com a saliva quando beijar as crianças. Higienizar brinquedos e superfícies que entrem em contato com a saliva, urina ou outras secreções. O CMV ele pode sobreviver em qualquer tipo de superfície por mais de 6 horas. O herpes vírus, então, ele é o agente etiológico dele é o vírus de DNA denominado vírus da herpes simples. Tem o tipo 1 e 2 e eles se diferem nos genes que codificam a glicoproteína G. Ele tem um baixo índice de ocorrências, podendo ter sua transmissão com valores próximos a 1%. Infecção com alta mortalidade e por isso merece uma atenção especial. O espectro de infecções neonatal por herpes vírus ele varia de infecção local a infecção disseminada fatal. Fisiopatogenia. Então, na infecção primária ela é feita pela via mucosa e cutânea. O contato com secreção oral ou genital contaminada. A resposta imunológica humoral e celular, ela limita a replicação viral inicial, permitindo então que os vírus eles se reativem frequentemente, periodicamente nos gânglios sensoriais e se transportem para terminações nervosas periféricas. Essa replicação periférica ela pode resultar em infecções sintomáticas ou eliminação viral assintomática. O tipo 1 ele infecta mais a região orofacial, enquanto que o 2 atinge a região genital. Com mais frequência, a infecção primária é assintomática, mas pode ter manifestações clínicas. Para fetos, então, para bebês, eles é usualmente infectado perinatalmente, através da sua passagem através do canal do parto. Um fator de risco é o rompimento prematuro dessas membranas. O risco de infecção perinatal ele é maior quando há infecção primária com lesões na mãe, e é um risco sensivelmente menor em infecções recorrentes na mãe, provavelmente devido a uma menor quantidade de vírus nessas lesões e presença de anticorpos específicos.
Esse feto ele também pode infectar de outras fontes, como lesões orais da mãe ou panarício herpético das enfermeiras. A infecção ela é particularmente perigosa para prematuros. Quando ocorre, normalmente, a disseminação ela normalmente envolve fígado, adrenais e cérebro. Quando o cérebro ele é envolvido, o prognóstico ele é normalmente grave e a encefalite é de tal severidade que o tecido cerebral pode ser necrosado. Muitos sobreviventes de encefalite apresentam sequelas e o único meio de infecção é oferecer cesariana em casos de lesões no canal do parto. Em termos de tratamento, a ciclovir ele deve ser administrado prontamente em todos os casos suspeitos. A transmissão, então, contato com secreções, oral, genital, conjuntival ou por solução de continuidade na pele. A secreção ela entra em contato com alguma ferida aberta da pele e a incidência perinatal é de 85% dos casos, onde ocorre durante o parto vaginal, quando o bebê passa pelo trato dessa mãe com a infecção aguda, ou então infecção intrauterina, que já ela é bem mais rara, onde há uma viremia materna e em casos de infecção aguda, ou através de uma reativação de uma infecção latente durante a gestação e através da infecção ascendente do trato genital. Para diagnóstico, ele é clínico, identificação através do PCR viral e pode ser utilizado sangue, líquor ou até mesmo a lesão da pele e de mucosas. Então, as recomendações para as gestantes, contraindicada a amamentação na mama que apresente lesões herpéticas e, sendo necessário, então, cobrir essas lesões para evitar a contaminação do recém-nascido. Riscos para o feto. Infecção intrauterina ou congênita, pode apresentar uma hidropsia fetal, onde ocorre um acúmulo anormal dos líquidos em tecidos fetais, com consequente edema ou derrames cavitários. Podem haver lesões de pele, como vesículas, úlceras ou cicatrizes, oculares ou neurológicas. Na infecção perinatal pode acometer pele, olhos e boca, uma doença também localizada no sistema nervoso central ou de forma disseminada. O quadro clínico do tipo 1. A infecção primária, quando sintomática, apresenta gengivoestomatite, dor na boca e garganta, febre alta, aparecimento de lesões vesiculares na orofaringe que se tornam ulceradas. Na labial é a mais comum e recorrente, que são pequenas vesículas nos lábios que causam dor, prurido e queimação local antes do aparecimento dessas lesões. Podem se manifestar em outros locais da face, como nariz, queixo, maçã do rosto e mucosa oral. A infecção ocular ela, pode ser primária ou recorrente, normalmente unilateral, e manifesta mais comumente como conjuntivite e raramente evolui para uma úlcera de córnea. Então aqui a gente tem a gengivoestomatite e uma herpes simples. Do tipo 2, na infecção primária ela é mais frequente após o início da atividade sexual, sendo assintomática em cerca de 80% das vezes. Quando sintomática, manifesta-se como herpes genital. O aparecimento dessas lesões, elas são vesiculares e ulceradas na mucosa genital ou ao redor do orifício anal, nas nádegas e nas coxas. As lesões, elas também precedem por queimação e prurido no local e costumam ser bastante dolorosas. E as infecções recorrentes, elas são mais frequentes pelo tipo 2 do que pelo tipo 1. Em pacientes imunocomprometidos, essas lesões cutâneas podem ser mais graves e algumas vezes até ocorre a disseminação da infecção com comprometimento ocular, gastrointestinal e até do sistema nervoso. A encefalite herpética grave e rara é mais frequentemente causada pelo tipo 1 e pode também manifestar em indivíduos imunocompetentes. E a infecção perinatal ela é normalmente causada pelo tipo 2 e decorre da transmissão da mãe para o filho no momento do parto. O recém-nascido ele pode apresentar lesões localizadas na pele, nos olhos, na boca
encefalite e infecção disseminada. Aqui alguns exemplos também de lesões. Para tratamento, os mais comuns são a ciclovir, valaciclovir e fanciclovir. O tratamento dessas infecções recorrentes, ela não elimina o estado de latência do vírus, então não previne reativações, ele apenas diminui a lesão. Sífilis, então, a congênita ela ainda é considerada um importante problema de saúde. É uma doença totalmente evitável quando o tratamento da gestante e do seu parceiro ele é realizado adequadamente. As maiores taxas de infecção são através de transmissão vertical, onde 70% a 100% nas fases primária e secundária e 30% nas fases latente tardia e terciária da infecção materna. 40% das crianças infectadas por mães não tratadas vão ter um aborto espontâneo, um feto natimorto ou a morte perinatal. Um tradicional evento sentinela para o monitoramento das APS por se tornar uma doença de fácil prevenção. Então, isso também sugere falhas no funcionamento da rede de atenção básica ou então na integração com o sistema de saúde. Parvovírus B19, ele é o agente causador da quinta doença, que é o eritema infeccioso, e ele é clinicamente difícil de distinguir da rubéola. Causa crises aplásticas em indivíduos com anemias hemolíticas. Disseminação por via respiratória, onde 60% a 70% da população é eventualmente infectada. E 50% das mulheres em idade reprodutiva são suscetíveis à infecção. Ele causa a perda fetal por hidropsia fetal, anemia severa, falha cardíaca congestiva, edema generalizado e morte fetal. Não há evidência de teratogenicidade e o risco de morte fetal ele é maior quando a infecção ocorre durante o segundo trimestre de gestação, cerca de 12%. O mínimo risco ao feto ele ocorre durante o primeiro ou terceiro trimestre. E a infecção da mãe durante a gestação não deve implicar diretamente na terminação da gestação. A varicela ela é causada pelo vírus varicela zoster, que apresenta um quadro febril com exantema papulovesiculoso generalizado, causado por um polimorfismo regional que compromete mais crianças e tem evolução benigna, agravando-se em pacientes imunocomprometidos. É uma doença de transmissão respiratória, onde o contato direto acontece por meio de gotículas que podem permanecer no ambiente por longo tempo e por contato direto com o líquido vesicular. A infecção ela é transmitida para até 90% dos comunicantes suscetíveis e a porta de entrada é o trato respiratório e mucosa conjuntival. Esse vírus ele se multiplica na nasofaringe e nos linfonodos regionais. Após 4 a 6 dias, ocorre então a viremia primária, com multiplicação do vírus no fígado, no baço e em outros órgãos do sistema fagocítico mononuclear. De 10 a 21 dias, ocorre então a viremia secundária, com o envolvimento da pele. As viremias elas são intermitentes até mais ou menos o 4º dia de exantema, o que caracteriza um polimorfismo regional, que são essas presenças de lesões em diferentes estágios da evolução no mesmo local. Os achados histológicos eles são decorrentes dessa ação direta do vírus nos tecidos. Na pele ocorre uma degeneração balonizante das células basais, edema e elevação da camada córnea, o que caracteriza a lesão vesicular da varicela. O conteúdo vesicular claro ele pode se tornar turvo na evolução do quadro. As vesículas elas podem se romper e liberar líquido infectante e esse absorvido para formar uma crosta. É comum que os pacientes acometidos tenham febre alta, cefaleia, mialgias e mal-estar durante até 3 dias. Em crianças, o exantema é o sintoma inicial, normalmente, e ele inicia no tronco como mácula, evoluindo para pápula, vesícula e crosta. As características do exantema são, então, o polimorfismo regional e a distribuição centrípeta das lesões, onde elas se concentram, então, tronco, pescoço e face, então, menor número em membros e também na polpa da região palmo-plantar.
Mais de 90% das gestantes já são imunes, então é raro durante a gestação. A infecção primária durante a gestação ela traz um risco maior de doença grave, principalmente pneumonia. Até 3% de chance de transmissão do vírus ao feto. Síndrome da varicela congênita, ela pode ocorrer durante as 20 primeiras semanas de gestação e podem apresentar lesões cicatriciais na pele, hipoplasia de membros, defeitos no sistema nervoso e oculares, e morte na infância. Obrigada.